Vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente organiza e prioriza o nosso tempo. E se você me conhece um pouco, você deve saber sobre mim que eu odeio 3 passos rápidos para qualquer coisa. Ou 10 passos rápidos para qualquer coisa, né? Então, quando a gente vai falar de organização de tempo, eu não sou uma organizer que vai dar para vocês dicas de como é que você vai fazer render o seu tempo. Isso aí você tem aos montes por aí, né? Pessoas boas nisso, né? O que eu quero tratar com você é princípios, né? É o que a Bíblia nos chama a fazer, né? A Bíblia nos chama a conhecer os princípios para, a partir desses princípios, nós tomarmos decisões na nossa vida, né? Eu gosto muito da Nancy Wilson no livro O Fruto de Suas Mãos, que ela tem um capítulo só sobre isso. Métodos e princípios. Então, ela diz que métodos, você pode bolar o método que você quiser, mas esse método vai dar certo para você. Esse método não precisa ser para mim, né? E podem ter milhares de métodos. Princípio não. Princípio é algo que é comum a todas nós, né? E nós que somos cristãs e nós que tememos ao Senhor, somos todas regidas pelos mesmos princípios. Às vezes vamos colocar esses princípios em ação de maneiras diferentes, mas nós somos guiadas por princípios, e isso é muito importante a gente entender, tá bom? Então, quando a gente fala de organização do tempo, a gente não pode deixar de pensar no nosso chamado. Como é que eu posso organizar o meu dia a dia, a minha semana, a minha vida, de acordo com aquilo que Deus tem me chamado para fazer? Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber que todas nós temos um chamado. Somos filhos do Rei. E estamos aqui nesse mundo para dar testemunho de Cristo, para viver, para nos gastar, para nos desgastar, para nos acabar, né? Trabalhando para o reino, em diversos aspectos, em diversos campos. Esse é um chamado que todas nós temos. Outro chamado que as mulheres casadas têm, que também é um chamado certo, é a sua vocação para ser esposa e para ser mãe. Nem todas são chamadas para isso, mas a maioria das mulheres são chamadas para isso, sim. Mas mesmo aquelas que não são chamadas para o casamento e para a maternidade, também exercem as atribuições dessa função de outra maneira, né? Todo mundo aqui tem aquela tia que nunca se casou e que é a mãezona da família, né? Aquela tia que nunca teve filhos, mas cuidou dos sobrinhos todos. Então, a vocação dela está ali, né? E eu sei que aqui nós temos mulheres em todas as situações, né? Temos solteiras, temos casadas, temos viúvas, temos divorciadas, né? Temos mulheres em todas as situações. E eu quero falar um pouquinho para cada uma de vocês, né? Convidar vocês a, dentro das vocações que vocês exercem nesse mundo, a colocar os olhos nos céus enquanto suas mãos estão cheias de trabalho aqui na terra. Né? Executar o trabalho que nós temos que executar hoje com a nossa mente e com o nosso coração na eternidade. Aprender a ponderar biblicamente as exigências que são colocadas sobre nós. Porque, olha, eu vou te falar, tem muita demanda para as mulheres hoje. Muita, acho que mais do que em qualquer época da história, tem demanda sobre a gente. Todo mundo quer um pedacinho da gente, né? Todo mundo acha que sabe o que quer que a gente seja, né? Mas a gente continua sendo uma só. E aí nós vamos aprender a pensar no nosso tempo como um bem que é um bem precioso. O texto lá de Efésios 5, abre comigo, Efésios 5, versos 15 e 16. É um texto que deixa isso muito claro. Efésios 5, 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha que texto incrível, né? Precisamos descobrir qual é a vontade do Senhor para nós. Precisamos ser sábios e não
e insensatos na administração do nosso tempo. E o motivo disso? Os tempos são maus. Então, quanto pior uma época é, mais nós precisamos cuidar do nosso tempo, né? A preocupação descrita aqui, nesse texto, é a gente saber diferenciar as coisas que têm pouco valor e as coisas que têm muito valor. As coisas que têm valor terreno, daquelas coisas que têm peso de glória eterno, coisas que são duráveis, né? Então, nós vamos ter que andar, segundo o apóstolo Paulo, como sábios. E isso tem tudo a ver com a palestra anterior, né? Como é que a gente tem gerido o nosso tempo dentro do nosso chamado, dentro da nossa vocação de mãe, esposa, dona de casa, amiga, irmã em Cristo, diretora do grupo de mulheres, diretora da célula de leitura, do clube do livro. Como é que a gente tem gerido o nosso tempo de forma sábia, de forma santa? Né? E remir o tempo aqui em Efésios 5, 15 e 16 significa literalmente comprar oportunidades. Né? Então, quando fala que nós precisamos remir o nosso tempo, significa que nós precisamos olhar o nosso dia a dia, olhar a nossa vida como uma jornada, uma caminhada proposta. E quando você tem aquela meta, aquele objetivo em vista, você vai procurar reunir todos os seus esforços para caminhar naquilo ali. Porque você tem um objetivo, você tem um lugar para chegar, você tem algo a realizar. E é isso que o reconhecimento da nossa vocação, do nosso chamado, do nosso ministério, né, como mulheres, vai nos ajudar a fazer. Por isso nós precisamos saber o que a palavra de Deus quer de nós. O que é que Deus nos chama a fazer e o que Deus nos chama a esperar para fazer, a deixar de lado por um tempo, para fazer coisas mais importantes. Então, precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades, o tempo. E o motivo disso, os dias são maus. E aí, o objetivo desse texto, né, é porque nós temos uma carreira que nos está proposta. Então, porque nós temos uma carreira, nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado. Nós falamos sobre isso anteriormente também, lá em Hebreus 12, de 1 a 3, vai falar sobre isso, né? Tendo a rodear-vos tão grande nuvem de testemunha, né? Nós precisamos continuar correndo a carreira que nos está proposta, nos livrando do pecado que tenazmente nos assedia e de todo o peso. E o que seria esse peso? São coisas que até são lícitas, mas se tornam empecilhos na nossa caminhada. E eu queria perguntar para você hoje, o que é que pode estar estornando, atrasando a tua caminhada na vida cristã? O que tem sido empecilho para você? O que é que tem roubado o teu tempo? Sabe quando você tem tua conta de água que chega todo mês, que é R$120, e um dia vem 500? E você não fez nada de diferente? Você tem que procurar um furo no cano, né? Pode estar tendo um vazamento que você não sabe e está indo, tua água está toda por ali. Na administração do nosso tempo, uma organização pensada do nosso tempo, também pode estar acontecendo isso, né? A gente não está conseguindo fazer tudo o que a gente quer. A gente se sente como alguém que está sempre equilibrando pratos, que nunca está dando conta de tudo. E aí a gente vai precisar parar e pensar: onde eu estou gastando tempo demais, que está me tirando das outras coisas que são importantes? Por isso eu preciso reconhecer o meu chamado, eu preciso reconhecer aquilo que Deus está me chamando para fazer hoje, né? Então, algumas coisas podem ser esse peso, né? O excesso de trabalho em casa ou fora de casa. Às vezes é o excesso de descanso, eu durmo demais, então não tenho tempo para fazer as minhas coisas. Às vezes é o excesso de entretenimento, é o excesso do uso do celular, é o excesso de séries, né? Eu morro de rir quando alguém escreve para mim e diz assim: hoje eu maratonei teus vídeos do livro tal lá no YouTube. Aí eu acho engraçado, porque maratonar já te dá uma ideia de quê? Você começar uma série e fechar uma série, né? E
a gente está criando uma geração de pessoas que elas são meio viciadas em maratonar séries, né? Elas não conseguem... Lembra como é que era a série antigamente? Você via toda quinta-noite. Então, você tinha que esperar uma semana para ver a continuação daquilo. A gente não consegue mais viver assim, né? Às vezes, a gente prefere esperar uma série acabar para poder começar a assistir só para poder maratonar, né? Então, às vezes... Como a gente tem uma demanda muito grande de distração e de diversão, né? Às vezes um cano furado pode estar aí. Então a gente vai ter que ter sabedoria, né? Para saber até se nós estamos com excesso de trabalho para o próximo. Às vezes a gente está trabalhando demais na igreja, numa hora que era para estar trabalhando mais em casa. Às vezes a gente está trabalhando demais em casa, numa hora que a gente já podia estar dando muito mais para a igreja. A gente é craque em misturar as coisas, né? Então, para tudo isso, a gente vai precisar ter lucidez e saber o que é que Deus espera de nós em cada momento, né? Nós precisamos aprender a andar cuidadosamente. Obrigada. Agora vocês estão fritas, que agora eu vou falar mais. Sentada, a perna não dói. Então, a gente vai precisar aprender a andar cuidadosamente e a andar em temor e tremor diante de Deus, né? Aprender a fazer aquilo que precisa ser feito, aquele que está clamando pelo nosso trabalho naquela hora, né? Remindo o tempo com prudência, deixando as coisas que não são mais importantes para depois. Eu tenho certeza que se eu for parar para perguntar para você, você vai me dizer... Como eu me sinto, às vezes, como uma boneca de pano disputada por muitas meninas. Cada uma puxa por um lado. Então, a sua mãe quer alguma coisa de você, seu marido quer alguma coisa de você, a igreja também te quer, teus filhos te puxam, o estudo... Tem milhares de coisas que nos disputam, né? Então, a única maneira da gente equalizar essa agenda de maneira sábia é quando a gente... conhece a palavra de Deus e sabe aquilo que Deus espera de nós. E, em primeiro lugar, eu quero falar para as solteiras, para aquelas que são solteiras, viúvas ou divorciadas, né? Aquelas que, ou que já são, que estão na fase que eu estou, né? Ainda são casadas, né? Não são viúvas, mas que não têm mais filhos em casa, né? Essa é a melhor fase para nós trabalharmos em prol do outro, para nós nos doarmos, para a gente estar envolvida com o trabalho da igreja, para a gente estar trabalhando com afinco. Você que é solteira, então, né? Você tem o tempo todo do mundo, embora você esteja estudando, esteja trabalhando, mas você não tem que se dedicar exclusivamente a alguém, né? Então, esse é um tempo muito especial. Ou você que já é viúva, né? Que já trabalhou muito, que já criou filho. Agora é um tempo da gente... Não é um tempo da gente descansar. É um tempo da gente continuar trabalhando. Eu tenho uma amiga que ela fala, olha, a gente descansar é só no céu. É lá que a gente vai descansar. E lá vai ter trabalho também. Então, é mais ou menos, né? Mas aqui não. Aqui a gente está numa guerra. Então, nós que temos mais tempo livre do que, por exemplo, uma mãe de 3 filhos, uma mãe de 4 filhos que está criando esses filhos, né, com um marido que sai cedo, volta tarde para sustentar a família, que tem que dar apoio ao marido. Nós temos mais tempo livre. E aí nós vamos precisar saber administrar melhor do que elas, porque nós vamos dar conta desse tempo livre que nós temos hoje, né? Então, a gente tem que aprender a não gastar esse tempo livre com ociosidades. Vocês solteiras, nós que já temos filhos criados, ou que somos viúvas, ou que não temos marido, nós temos que ter mais sabedoria ainda, porque corre muito risco da gente dizer, bom, eu que sou solteira, agora é minha hora de aproveitar a vida. Eu que sou viúva, já trabalhei demais, agora quero aproveitar a vida, né? Não tem hora para aproveitar a vida, como o mundo diz. A nossa hora é de estar sempre lutando pelo Evangelho. É de estar sempre trazendo almas para Cristo. É de estar sempre lutando pela alma das pessoas, sejam quais forem. Sejam as que Deus nos colocou imediatamente na nossa mão, nosso marido, nossos filhos. Seja pelas meninas da nossa igreja, do nosso bairro, né, da nossa vizinhança, pelas nossas amigas, né? Então, nós precisamos aprender a administrar o nosso dia.
E sabe como a gente tem que administrar o nosso dia? Lembrando que a gente está diante de Deus o tempo todo e que nós vamos prestar contas. Nós não podemos administrar a nossa vida como se Deus não existisse. Como se Deus, aquela coisa compartimentada, né? Como se Deus estivesse só lá domingo me esperando na igreja para adorá-lo, né? Nós vivemos o tempo todo diante de Deus. Então, a administração do meu tempo, a maneira como eu organizo o meu dia sem deixar que o tempo escape, é uma maneira de glorificar a Deus, né? Então, tem muitas maneiras práticas da gente fazer isso, né? Listinha, eu funciono muito com listinha, né? De mensal, o que eu preciso fazer esse mês, o que eu não fiz, o que eu disse que eu ia fazer esse mês, eu não fiz. Limpar os armários lá em cima, sei lá, organizar a estante de livros. Eu vou escrevendo para eu poder me lembrar. A gente precisa pensar sobre o nosso tema. Sobre o nosso tempo. Como é que nós vamos gastar esse tempo, né? E como a gente tem gasto o nosso tempo livre. Então, você que não está mais envolvida com a casa, lembra que eu falei para vocês hoje? Que hoje a minha casa, eu fui de 100 a 0, né? Não de 0 a 100, mas de 100 a 0. Porque eu tinha uma casa com 4 filhos, sempre cheia dos amigos deles, sempre lotada, sempre com panelão de comida. Agora tem dia que eu olho para o meu dia e penso assim: hoje o Oreb nem vem em casa almoçar, está na rua o dia todo trabalhando, que é a maioria dos dias, aí sou só eu. Acordei, a sala está do mesmo jeito que eu deixei. Gente, isso é incrível, né? Vocês que têm filhos, vocês não sabem, que delícia. A sala está do jeito que eu deixei, a pia está do jeito que eu deixei ontem. E aí, olha que responsabilidade. Eu tenho um dia inteiro para administrar, sem permitir que esse tempo seja usado com coisas inúteis, com coisas que sejam de pouco valor. Eu preciso pegar esse dia todo que eu tenho pela frente e dizer como eu posso servir ao meu mestre, como eu posso servir à igreja do meu mestre, como eu posso ser útil no trabalho do Senhor enquanto eu estou viva, enquanto eu posso, enquanto eu tenho forças, né? E aí, para nós, ou mulheres mais velhas que já não têm filhos pequenos, ou as solteiras, é o tempo perfeito para ajuda, para caminhar lado a lado com outras irmãs que necessitam. Então, ajudar uma mãe com muitos filhos pequenos, ajudar aquela mulher que vai ter neném agora, se organizar para fazer uma faxina na casa das senhorinhas da igreja que não tem como pagar e não tem mais condição de fazer. Sentar no culto ao lado daquela mãe que fica com um monte de criança enquanto o pai é diácono, está lá na porta, né? Então, buscar situações em que eu possa ser útil, em que eu possa servir as minhas irmãs. E se eu tenho tempo livre para isso, então eu devo arquitetar, eu devo pensar em como eu posso fazer o bem. Lá em Provérbios... É Provérbios? É Provérbios. Eu não separei esse texto, mas eu me lembrei dele agora, que diz que a bênção do Senhor está sobre aqueles que planejam o bem. Será que nós temos essa mente de planejar o bem? Não só acudir quem cai no colo da gente, né? Não só acudir a uma irmã da igreja que tem um monte de filho quando um está no hospital e precisa ficar com os outros 2, né? Então aí não tem o que fazer, a situação é gritante, eu vou lá e ajudo. Mas pensar. Quantas de vocês solteiras já pensaram em perguntar a um casal da sua igreja se eles não querem deixar as crianças com você esse sábado para eles irem jantar sozinhos? Você sabia que tem muitos casais na sua igreja que não saem para jantar sozinhos porque não tem com quem deixar as crianças? Então, é catar as oportunidades, é olhar as necessidades dos nossos irmãos e ir atrás delas e se colocar nesse lugar, né? Tanto as solteiras. Isso é um aprendizado maravilhoso para as solteiras. Para nós mais velhas é só matar a saudade, né? De cuidar de criança ou de ajudá-las com a comida. Para a gente é só matar a saudade. Mas para as solteiras é um campo riquíssimo de aprendizado também. Porque é ali que ela vai ver como é que é a vida a 2 de verdade,
né? Que não é só aquele conto de fadas que termina lá no altar com foram felizes para sempre, mas é guerra. É luta, é menino fazendo pirraça, é mãe tendo que disciplinar, é marido chegando em casa de cara feia, é mulher tendo que administrar a cara feia do marido, né? Então, esse é um campo para as solteiras muito rico. Eu lembro quando a gente falou ano passado sobre hospitalidade, a gente falou sobre isso também, né? Como que a nossa casa, a casa das mulheres casadas, deve ser um celeiro para as mulheres mais jovens, para as solteiras aprenderem a ver como é que nós lidamos com todas as situações. Então, como solteiras ou como mulheres que não têm mais a mesma lida no lar, nós temos esse desafio. Né? Como nós podemos encaixar as pessoas mais necessitadas na nossa agenda. Né? Como a nossa agenda deve... Porque o pensamento é, agora eu tenho que aproveitar. Mas por que a gente não pensa que agora a gente tem que aproveitar para trabalhar mais para o Senhor? Né? Por que a nossa mente está em aproveitar as coisas dessa vida nessa fase e não aproveitar as coisas do porvir? Né? Eu brinco muito com as meninas, as minhas filhas, a minha filha e as minhas noras, né? Porque elas falam para mim, vamos para a academia? Eu falo, vamos. Ah, mas eu só posso ir às 7. Eu falo, não conte comigo. Às 7 não. Porque eu acordei cedo a vida inteira. Me dá 8h30, por favor. Mas tirando isso, porque você está mais velha, porque você está mais cansada, porque você acordou cedo muitos anos, você pode dormir mais um pouquinho, mas não use todo o seu tempo só para você. Né? Use o seu tempo para servir as suas irmãs. E organize, estruture o seu dia para isso. E agora eu quero falar para as casadas, né? Para aquelas que estão no meio do turbilhão. Eu falei para minha nora essa semana, eu estou lavando agora, depois que meu último filho casou, foi embora de casa, eu lavo uma máquina de roupa por semana. Aí ela falou, que inveja, eu estou lavando 2 por dia. Eu falei, mas eu já lavei 2 por dia durante muitos anos, né? Então, eu sei o que é isso. Né? Eu sei o que é isso. Às vezes, a gente está num turbilhão tão grande que a gente acha que a gente não vai conseguir dar conta. Então, se você é uma mulher casada, então você vai ter que aprender a dividir o seu tempo entre o seu marido, os seus filhos, a sua vida com Deus e a sua vida na igreja. Tudo que vier depois disso é lucro. Mas primeiro, porque nós temos esse chamado, essa vocação, a gente vai ter que ser usada e desgastada no cuidado do marido e da casa, e no cuidado dos nossos filhos, e no cuidado com a igreja de Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre tempo para cuidar do marido. Então, se você é casada, você não precisa ter dúvida desse chamado. Porque ele está na Bíblia, ele é para todo mundo. Você não precisa ficar em dúvida se você tem ou não que cuidar do seu marido. Você tem que. Né? Não, você foi chamada para isso. Você foi constituída como auxiliadora. Meninas, lembra comigo do Gênesis? Tem tempo que vocês não leem Gênesis? Deus criou o homem primeiro. E depois criou a mulher porque lhe faltava alguma coisa. Isso é uma bênção, isso é uma honra. Porque quer dizer que ele não é completo. Mas isso também é uma responsabilidade. Porque quer dizer que ele tem uma missão e nós estamos juntos nessa missão que é dele. Não é a nossa missão, não é a nossa perspectiva de vida e ele vem a reboque. É ao contrário. Ele é o chefe da família, ele é o líder do lar, ele é o pastor da nossa casa. Né? Então, não esqueçam disso. Porque, às vezes, nós somos feministas enrustidas ou feministas funcionais. A gente não concorda que os homens são abomináveis, são horríveis, que o aborto é bom, a gente não deixa o sovaco cabeludo, não pinta o cabelo de azul,
Nada disso, mas a gente pensa como elas muitas vezes. Você quer ver um jeito da gente ser feminista funcional? Quando a gente diz, ele não precisa de mim. Ele cuida das coisas dele e eu cuido das minhas. Gente, isso não é casamento, isso é colega dividindo quarto na universidade. Dormitório. Isso é colega de dormitório. Isso não é casamento. Os nossos maridos precisam de nós. Nós fomos feitas para sermos suas auxiliadoras idôneas. Auxiliadora é aquela que presta auxílio. Idônea é aquela que é da mesma sorte, da mesma categoria, do mesmo... Né? O que está dizendo aí com auxiliadora idônea é que ele não é maior do que nós porque precisa da nossa ajuda. Nem nós somos maiores do que eles porque vamos ajudá-lo. Nós somos iguais, somos idôneos. Né? Somos da mesma classe. É isso que quer dizer. Matthew Henry, comentando isso, diz assim: tendo o homem sido criado depois das criaturas como o melhor e mais excelente de todas, Eva, tendo sido criada depois dele, atribui uma honra ao sexo feminino equivalente à glória do homem. Se o homem é a cabeça, ela é a coroa, uma coroa para o seu esposo, a coroa da criação visível. O homem era o pó refinado, mas a mulher era o pó duplamente refinado. Alguém ainda mais distante daquilo que poderia ser considerado comum. Então, nós não podemos e não precisamos ter vergonha da nossa função de auxiliadoras idôneas. Porque isso, como diz Matthew Henry, é o pó duplamente refinado. Né? É Deus dando uma honra a nós. E é impressionante, né? Porque a palavra auxílio, de auxiliadora, é a mesma palavra que Deus designa para aquilo que Ele é para o seu povo. Né? É quando diz lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É o auxílio, é a mesma palavra. Né? Então, Deus ele é o auxiliador, Ele é o socorro do seu povo, assim como nós, esposas, somos o socorro dos nossos maridos. Então, na administração da nossa agenda, o primeiro lugar é dele. Ele é a nossa prioridade. Uma vez eu ouvi uma amiga muito querida, Paula Ximenes, esposa do pastor Vitor Ximenes, lá de Recife, dando uma palestra sobre esse assunto. E eu estava sentada lá atrás e foi assim, um punhal que ela enfiou nas minhas costas, que depois eu tive que ir tirando bem devagarzinho, porque estava doendo. Quando ela disse assim, sabe o que é o seu marido estar em primeiro lugar na sua vida? É quando você está atolada, fazendo almoço, mexendo um monte de panela, e ele te grita lá de longe. E aí você diz, espera aí, panela. E você vai lá e fala, oi, amor, você precisa de mim? Bom, lá em casa é assim, toda vez que eu faço isso, ele diz, ah, não, depois eu falo, tudo bem. Aí eu tudo bem. Aí eu volto. Às vezes é só para perguntar, onde é que estava a conta de luz? Aí eu falo, você precisa dela agora? Aí ele diz, não, pode ser depois. Eu falo, ah, tá bom. Vou lá ligar minhas panelas de novo. Né? Mas o que ela quis dizer é na honra que se dá ao marido. Quando você deixa outras coisas para atendê-lo. O problema é que o fato da gente ser tão unido e andar tão próximo faz com que a gente perca isso, né? Então, ele fica com o nosso pior, às vezes. Né? Ele fica com os nossos restos, às vezes. Mas não é assim que deve ser. Então, se a gente tem se envolvido demais em outras coisas e tem deixado o nosso marido de lado, se a gente tem dado importância e não se enganem, a coisa que a gente dá mais importância é aquela que a gente gasta mais o nosso tempo, tá? Aquilo que a gente gasta mais o nosso tempo. Se a gente tem gasto muito tempo em alguma coisa que tem tirado esse tempo do nosso marido, a gente vai precisar realocar os nossos compromissos. E aí, por isso é que eu te falo, não tem a regrinha dos passos fáceis para colocar a tua agenda no lugar. Isso quem tem que saber é você. E eu amo isso. Eu amo isso. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para ser guru de ninguém.
para dizer, olha, bota a tua academia às 3, aí às 4h15 você já prepara o almoço, daí às 5h30 você já... Não é para isso que a gente está aqui se ajudando. A gente está aqui para mostrar para vocês as obrigações que nós temos diante de Deus, o chamado que nós temos diante de Deus. E aí você, como um ser pensante, como filha de Deus, como uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus em você, é que vai dizer, olha, isso aqui eu estou exagerando, preciso tirar. Isso aqui está me fazendo mal. Isso aqui está me tirando um tempo que eu não tenho e está prejudicando o meu casamento, está prejudicando o meu relacionamento com o meu marido. Né? Então, nós vamos precisar aprender a mexer na nossa agenda para que o nosso marido tenha o melhor de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é casada. Se você hoje chegasse para o seu marido e perguntasse para ele assim, olha, amor, baseado na atenção que eu te dou, baseado na dedicação do meu tempo e da minha atenção a você, você pode chegar à conclusão que eu te amo? Qual seria a resposta dele? Não estou falando de um amor juvenil. Não estou falando de um amor apaixonado. Eu estou falando de amor bíblico. Amor que é serviço. Amor que é se negar em prol do outro. Se você perguntasse isso a ele, qual seria a resposta que ele ia te dar? Vou falar um negócio para vocês. Eu não sei se já contaram para vocês. Mas você sabia que o homem liga de uma forma que nós não ligamos amor a sexo? Vocês sabem disso? É muito diferente de nós. Como está a tua vida sexual com teu marido? Você sempre nega? Você sempre tem dor de cabeça? Você sempre tem um remedinho ali do lado? Na cabeceira? Como é que a gente tem atendido às demandas do nosso marido? Ou será que a gente faz tanta coisa por tanta gente, com tantos propósitos, que no fim do dia só resta o caldo da cana, esbagaçada, né? Será que no final do dia, para ele, que é a pessoa mais importante da sua vida, sabia? É o seu marido, é a pessoa mais importante da sua vida. É com ele que você vai ficar até o fim dos seus dias. Olhe para mim, eu tive 4 filhos. 2 já estão morando fora, um está quase indo, o outro está desesperadamente tentando ir. É lindo isso, né? Vai ficar quem? Eu e ele. Porque eles vão à vida deles. Né? Eles são flechas. E as flechas a gente puxa bem para trás. Né? Uma flecha bem atirada é uma flecha que você puxa bem para trás. Estende bastante e lança. Seus filhos não vão viver com você para sempre. Seus filhos têm um tempo limitado do seu lado, muito limitado. A pessoa que vai ficar do seu lado a vida toda é o seu marido. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. E como a pessoa mais importante da sua vida, você precisa demonstrar isso em termos de dedicação de tempo a ele. Para ouvi-lo. Para ouvi-lo. Mesmo que o assunto não seja um assunto do seu interesse. Eu tenho um marido que ele é pastor e ele é professor. Eu amo quando a gente vai conversar sobre teologia. Amo, 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 amo. Ele está preparando a pregação, de vez em quando eu passo lá, o escritório é em casa, eu falo, e aí, o que teremos para domingo? Eu sempre tenho spoiler, né? Ser esposa de pastor é bom por isso. Você sempre tem spoiler. E aí ele começa a me contar, e ele começa a dizer o que ele está lendo, onde é que ele está pesquisando, o que ele descobriu daquela palavra específica do texto, e eu fico ali. Mas às vezes ele quer me contar as coisas de sala de aula. Que o aluno fez isso, respondeu aquilo, a coordenadora veio. Não é um assunto realmente que me interessa, mas eu sei que ele quer falar comigo. Porque eu sei que ele quer ouvir um conselho. Eu sei que ele quer que eu diga, você está certo, foi assim mesmo, você fez o que você devia ter feito.
Não é o melhor dos assuntos, mas ele chega angustiado em casa com algumas coisas. E ele quer falar comigo. Né? Então, o tempo que a gente tem, que a gente está usando com outras coisas, a gente está roubando da pessoa para quem a gente devia dar o nosso tempo. E a nossa vida ativa, acordada, né? Porque às vezes a gente tem tempo junto, sentado, deitado, encostado, vendo uma série, que quando está na segunda cena a gente já dormiu, né? E deixa o marido vendo a série sozinho, mas do nosso tempo acordado. Então, não só o tempo de estar ajudando a ele, auxiliando, cuidando da casa, dos filhos, das coisas, dos negócios da família, sei lá, mas também servindo de consolo, de aconchego, de abrigo. Né? Por vezes a gente está tão exausta que a gente não quer nem ouvir o que ele tem a dizer. A gente não quer nem saber quais são as demandas deles. Né? Então, muitas vezes a gente vai ter que, para poder dar a ele isso, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. A gente vai ter que redirecionar as nossas atividades preferindo-o em amor. Preferir o marido às amigas, a um curso que eu queria fazer, se não dá para casar tudo. Né? Então, a gente vai ter que saber alocar cada atividade em seu lugar para proteger o nosso casamento. Porque, meninas, a gente terceiriza qualquer coisa hoje, mas o casamento não dá para terceirizar. Né? A gente terceiriza a comida, bota alguém para cozinhar, compra congelado. Né? A gente terceiriza a limpeza da casa, bota alguém para fazer, paga. Não tem nada de errado com isso. Né? Mas onde é que a gente está usando esse tempo que está sobrando daí? É a mesma questão lá do celular. Né? A gente ganhou tempo pagando as contas, não precisa mais sair para pagar a conta. Esse tempo está voltando em benefício de quem? Precisa voltar em benefício do nosso casamento. Precisa voltar para o bom humor do nosso casamento. Por que que a gente está vivendo em atrito com o nosso marido? Por que que a gente está vivendo com o nosso marido? Por que que a gente já parte de maneira dura? Por que que a gente não já parte de maneira amável, afável? Porque a gente está em pé de guerra. E por que que a gente está em pé de guerra? Vou falar uma coisa para vocês que eu falo muito para os jovens. Se você está muito em pé de guerra com seu marido, vou te falar uma coisa que está faltando no seu casamento. Sexo. Está faltando sexo no casamento. Por quê? Porque é no momento de intimidade que os dois se amam, apesar das lutas do dia a dia. Ali, naquele momento, é um momento de entrega, né? E para vocês que são solteiras e não entendem isso, né? A sexualidade é muito mais do que corpos. A sexualidade une almas. A sexualidade no casamento, tá, gente? A sexualidade pura, a sexualidade bíblica, ela une almas. É por isso que, pela postura corporal de um casal, você já sabe como é que eles estão. Porque quando eles têm uma vida sexual ativa, saudável, toda vez que eles sentam, eles já um encosta no outro, um pega no bracinho do outro, né? Mas quando eles estão em tensão, eles parece que dão um choque, um chega perto do outro e já, né? Então a gente precisa primar pela sexualidade saudável no nosso casamento. Eu sei que esse é um assunto que dá mais 3 palestras, então eu não vou entrar nele, né? Esse é um assunto muito bom para se discutir, porque a gente tem uma visão muito mundana, né, muito errada, muito equivocada da sexualidade. E aí, nós também vamos ter que realocar o nosso tempo pensando nos nossos filhos. E quando a gente pensa em filhos, a gente precisa pensar que a gente tem um tempo limite para cuidar desses filhos. Filhos foi nos dado, tem uma autora que diz que a maternidade é intrinsecamente obsoleta. Nela mesma, ela já vem com prazo de validade.
É isso que essa frase quer dizer. Ela é obsoleta, ela fica obsoleta rápida demais, né? É igual é obsoleto você ser mãe de um recém-nascido. Quanto tempo dura um recém-nascido na tua mão? Misericórdia. Quando tu vê um moleque tá andando, você fala: ai, meu bebê, era um recém-nascido ontem, aquele cheirinho de leite materno ontem. Não é assim? Ele está andando, ele está falando, ele foi para a escola, ele se formou, ele casou, acabou. É rápido. Então, não é saudável a gente trocar prioridades nessa fase. Porque a oportunidade que a gente tem de formar o caráter e incutir valores no nosso filho está nessa janela aqui, ó. Quando essa janela passar, não vai ter muita coisa mais que você possa fazer. Você vai poder orar. Mas aqui na janela você também pode orar. E tem que orar, né? Então é muito melhor quando você pode orar e agir, do que quando você só pode orar e esperar em Deus. Porque você não fez aquilo que você deveria ter feito, né? Então, a janela de oportunidade para conduzir os nossos filhos aos céus é uma janela que se fecha rápido. A gente quer fazer muitas coisas ao invés de cuidar dos nossos filhos. E quando eles estão crescidos, aí a gente quer correr atrás do prejuízo, só que pode ser tarde demais, né? Tem um livro chamado A Mãe no Lar, que é um livro muito lindo, escrito por John Abbott, que ele diz assim: os esforços que uma mãe empreende para o desenvolvimento do conhecimento e da virtude de seus filhos são necessariamente reservados e discretos. O mundo não os conhece e, por isso, o mundo tem sido lento em perceber quão poderosa e extensiva é a influência secreta e silenciosa de uma mãe. É muito poderoso, gente. É muito poderoso o que Deus fez, dando filhos para nós cuidarmos. A influência dessa mãe é exercida sobre a mente da criança durante os primeiros 8 ou 10 anos de existência. E isso guiará em um alto grau os destinos daquela mente para essa vida e para a eternidade. Como a mãe é guardiã e guia desses primeiros anos de vida, dela é que sai a mais poderosa influência na formação do caráter de um homem. Então, a maior influência que existe sobre a vida de uma pessoa, quer para o bem, quer para o mal, é uma mãe que exerce. E quando eu falo para o mal, eu não estou falando do mal ativo. Eu estou falando da falta do bem ativo. A falta do bem ativo se torna um mal passivo na vida do filho. Né? Quando você não faz o que você tem que fazer na vida do filho, mas você se acomoda e deixa o barco levar. Gente, o barco leva para onde? Para onde que o barco leva? Para o inferno. A gente não tem que remar contra a correnteza? Se você se deixar livre, sem amarras morais, sem amarras de compromisso com dieta, sem amarra com compromisso de devocional. Se a gente se deixar ao léu, é o caos, por causa da nossa natureza pecaminosa. É por isso que Roberto Carlos dizia, né? Por isso que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Definiu a depravação total do homem numa frase. É isso. E esses somos nós. E esses são os nossos filhos. Se nós deixarmos o barco correr, o barco vai para o despenhadeiro. É por isso que nós precisamos educar os filhos. É por isso que precisamos educá-los. Porque se eles já nascessem prontos e longe da esfera do pecado, né, do mundo, do diabo e da carne, nós não precisaríamos educá-los, nós só precisaríamos alimentá-los. Agora, experimente deixar numa criança a própria sorte. O que acontece? Caos. O caos. E é isso que a gente está vendo hoje na nossa sociedade. Crianças entregues à própria sorte. É o que Provérbios fala, né? Venha envergonhar a sua mãe. Né? As crianças estão entregues a si mesmas. Né? Então, nós não podemos agir como o mundo age.
né? Tem uma frase que ela é atribuída a Abraham Lincoln, que é uma frase que eu amo, que diz que a mão que balança o berço governa o mundo. Então, quando a gente estiver criando filhos, a gente não pode estar na perspectiva de que estamos perdendo alguma coisa porque estamos gastando tempo nisso. Não. Porque a gente está construindo alguma coisa enquanto estamos investindo tempo na criação dos nossos filhos. É diferente, né? E a criação deles é responsabilidade total nossa e do nosso marido. A responsabilidade da criação deles não é da escola, da babá, da creche, da avó, da tia. Não é, a responsabilidade é nossa, da escola dominical. A responsabilidade é toda nossa. Esse papel foi dado a nós. E quando a gente quer reverter as coisas, nós colhemos frutos amargos. Então, não se sinta perdendo alguma coisa. Não sinta que eles estão te atrapalhando, porque eles é que são o seu trabalho. Enquanto você tem filhos pequenos, eles são o seu trabalho. Eu não sei se vocês já leram um livro, se vocês não leram e são mães, por favor, leiam. Ele se chama Como Me Sentir Produtiva como Mãe. Eu amei esse. É um livretinho. Editora Éden. E nesse livreto, a autora fala assim: a gente vive num mundo que requer produtividade da gente, né? Que a gente tem que produzir, a gente tem que apresentar resultados. Mas quando você está cuidando dos seus filhos, esse é o investimento que você está fazendo naquele momento. Então ela diz assim, é claro que, por exemplo, quando você acorda de manhã, você tem uma lista de coisas a fazer. Então hoje eu vou, sei lá, fazer o almoço, vou faxinar o banheiro e vou passar roupa. E aí o seu bebê amanhece doente. Acabou aquilo ali. Então, a sensação que a gente tem normalmente é de que ele está chorando, ele está enjoado, ele está atrapalhando. Mas aí ela diz, não. Ele não está atrapalhando a tua produtividade. A sua produtividade é ele agora. Então, o colo que você vai dar, sentadinha ali com ele, esse é o seu trabalho no momento. Ele não está te atrapalhando de lavar o banheiro é secundário. Né? Ou qualquer outra coisa que você tivesse que fazer na casa é secundário. A tua prioridade agora é ele. E a nossa geração se acostumou a ver os filhos como estorvo. Filho é estorvo. E quanto mais filhos, mais estorvo. Quanto mais filhos nós temos, mais nós estamos atrapalhados e mais eles estão frustrando os nossos planos. Né? Então, a gente precisa entender que há diferentes fases na vida. Eu conversava esses dias com uma amiga minha, eu não sei se vocês conhecem ela, a Rendrica Vasconcelos, é uma boa pessoa para vocês seguirem no Instagram, filha do reverendo Augusto Nicodemos. Eu conversava com ela esses dias, se vocês ainda não viram palestras dela, vocês estão perdendo, porque ela é boa, a menina é boa. E ela lê muito, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. E esses dias eu conversando com ela, ela disse para mim, Simone, ela tem 3 crianças pequenas. Ela falou, Simone, eu estou me sentindo tão burra esses dias. Eu não consigo ler 2 páginas e concatenar as ideias. Eu estou tão cansada. E eu disse a ela, amiga, é isso mesmo. Né? Você tem 3 crianças pequenas. É desse jeito. Ela fala, parece que meu cérebro não funciona de tão cansada que eu estou. Né? E eu disse a ela, pois vai dormir. Vai dormir. Não precisa produzir, não produz agora não. Deixa para produzir amanhã, se você estiver melhor. Né? Por quê? Porque embora ela seja muito inteligente, embora ela goste muito de ler, embora ela tenha muita coisa para fazer, embora tenha muita demanda sobre ela, até das próprias igrejas querendo ela tem 3 crianças pequenas. Então, ela não pode trocar uma coisa pela outra. Eu digo para ela, tem fase na vida. Eu falo para ela, eu só estou te esperando fazer 50 anos. Estou te esperando aos 50, porque a gente vai poder dividir aí as palestras dos congressos. Porque a maioria das mulheres que eu conheço que fazem palestra são mulheres que têm filhos pequenos. Aí elas não conseguem aceitar todos os convites, elas não podem sair. Mas há tempo para isso, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a gente não pode pensar
que isso, por exemplo, deveria ser a prioridade dela enquanto ela tem 3 filhos pequenos em casa. Né? Por que eu estou aqui hoje? Porque meus filhos estão casados. E mesmo assim eu não posso estar sempre o tanto que eu gostaria. Porque eu tenho marido, porque eu tenho igreja, tenho as mulheres da minha igreja, tenho outros trabalhos também. Então a gente tem que pedir ao Senhor que nos dê lucidez e sabedoria para aproveitar o tempo. Né? Então, mães de filhos pequenos, vocês precisam escolher as guerras de vocês. Vocês precisam saber escolher as batalhas de vocês. Talvez você não consiga ler tantos livros quanto você gostaria. Talvez você não dê conta de manter os seus armários organizados. Talvez você não dê conta de ter rede social. Talvez você não dê conta de trabalhar em determinado ministério em alguma fase da sua vida. Mas isso não é para sempre. Isso não deve fazer a gente se desesperar, nem querer parar de ter filho, nem querer relegar os filhos para poder fazer esses outros trabalhos. A gente deve simplesmente aprender que tem as gavetinhas lá, né, do freezer, para a gente guardar algumas vocações que a gente tem para mais tarde. Porque essa vocação tem hora para acabar. A tua vocação para estudar, sei lá o que tu gosta de estudar, biologia, astronomia... Sei lá o que tu gosta de estudar. Não tem prazo de acabar. Não tem prazo. Você vai poder estudar isso a qualquer hora da sua vida. Uma especialização, a tua carreira, sei lá, viajar pelas Américas, viajar para a Europa. Tudo isso vai ter tempo para acontecer. Os teus filhos, você tem 8 ou 10 anos na mão. Só isso. Depois daí, aí é você e mais algumas pessoas. E daqui a pouco não é nem mais você, são só as outras pessoas. Né? Então a gente tem que aprender a pedir forças ao Senhor para comprarmos oportunidade. E também nós devemos aprender a usar o nosso tempo para acudir ao necessitado. Lembra lá da mulher de Provérbios 31, que nós estudamos ano passado? Estudamos, né? Mulher de Provérbios 31. É aquela que abre a mão e ainda acode ao necessitado. Então, ela administra o seu tempo cuidando do marido, cuidando do lar, cuidando dos filhos de uma forma tão sábia e prudente que ela ainda dá conta de cuidar dos outros. Né, de cuidar das suas irmãs em Cristo. Ela ainda tem tempo de aconselhar, ela ainda tem tempo de olhar para o lado. Né? Então, há muitas tentações na nossa vida com relação ao nosso tempo. E a gente vai ter que pedir ao Senhor que nos dê graça de saber o que pode esperar mais um pouco e o que precisa ser feito hoje. O que é que está entrando e atacando uma área que não pode competir? Porque tem coisas que você não vai poder competir. Você não tem como competir o teu trabalho como esposa, mãe e dona de casa. Não pode competir com outras coisas. Isso aí não tem como. Não pode competir. Essa é a sua prioridade. Enquanto você é mãe, esposa e dona de casa. Essa é a tua prioridade, porque esse é o teu chamado, essa é a tua vocação. Todas as outras coisas vão poder esperar uma hora mais propícia, porque são as nossas segundas vocações, né? São as nossas outras vocações. Né? E todas essas coisas vão poder ser feitas em qualquer fase da nossa vida. Mas essas são a nossa prioridade. E tem muitas tentações, né? Na nossa vida, a gente precisa aprender a fugir delas. Então, por exemplo, se você é mãe de filhos pequenos e aparece aquela oportunidade de trabalho que vai te dar um salário e que vai fazer com que você passe muito tempo fora de casa, ao invés de ser uma brilhante oportunidade, uma porta aberta por Deus, isso pode ser uma tentação e uma cilada na tua vida. Cuidado. Cuidado, a gente precisa saber identificar. Não é porque uma coisa aparece na nossa frente que é uma porta que Deus está abrindo, não, tá, gente?
Se for assim, você vai ter que concordar com aqueles malucos. Já viu o maluco dizendo que adulterou porque Deus colocou uma mulher perfeita na vida dele? Eu já ouvi isso. Mulher de pastor ouve cada coisa. Foi Deus que abriu a porta. Né? Então, a gente não pode considerar que Deus está abrindo uma porta para a gente fazer uma coisa quando Ele mandou a gente fazer outra. Né? Então, a gente vai precisar ter cuidado. Então, toda vez que a gente estiver se envolvendo demais com coisas fora, para as mulheres casadas, do nosso lar, né, da nossa casa, do nosso marido e dos nossos filhos, a gente vai ter que se fazer perguntas para saber se o tempo está organizado de maneira sábia. Então, sempre se pergunte e responda honestamente. Isso que eu estou fazendo agora e que está prejudicando o meu tempo com o meu marido, está prejudicando o meu tempo com o meu filho, isso é um trabalho extremamente necessário neste momento da minha vida? Isso que eu estou fazendo agora tem feito com que eu terceirize a criação dos meus filhos? Esse trabalho, essa faculdade, esse home office, esse artesanato, essa academia, sei lá o que você está fazendo. Não interessa o que seja. Qualquer coisa, porque a gente não tem Midas, que tudo que toca vira ouro, a gente é o contrário. Né? Tudo que a gente pega para fazer vai na maior boa vontade, quando vê, está no buraco. Né? A gente se envolve tanto com aquilo, a gente se agarra tanto naquilo, quando a gente vê, a gente botou o resto a perder. Né? Então, se pergunte, eu tenho terceirizado os meus filhos por causa disso? Eu tenho estado tão cansada que quando eu estou com o meu marido e com os meus filhos, eu não estou realmente lá. Eu estou só de corpo presente. Né? Eu sou só o resto que sobrou para ele. A tua rotina de vida, com um monte de coisa para fazer, está te fazendo desistir de ter mais filhos? Está desistindo de encher a terra de crente? Está fazendo com que você olhe para a maternidade como um fardo? Né? Então, a gente vai precisar se perguntar todas essas coisas e perguntar para o Senhor se nós estamos dispostas a realmente nos consumir pela causa do reino de Deus, a ser consumidas na causa do reino de Deus. E para você que é mãe, a causa do reino de Deus que está na tua mão agora é a criação dos teus filhos. Esse é o trabalho missionário que está nas tuas mãos. É o maior trabalho missionário que você pode ter. É pregar o evangelho para os teus filhos, é garantir que eles estão entendendo a lei de Deus, é garantir que eles estão andando na lei de Deus, primeiro externamente, depois com o coração. É garantir que eles serão filhos que vão amar ao Senhor tanto quanto você ama. Se você é mãe, hoje, esse é seu trabalho. Todo o resto pode esperar. Todo o resto pode ser feito a qualquer outra hora. Mas cuidar do teu casamento, cuidar dos teus filhos e cuidar das tuas irmãs em Cristo é prioridade. Vamos orar. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender biblicamente, entender na Tua Palavra, como alinhar cada um dos meus dias para que o Teu nome seja glorificado através de mim. Não permita que a gente troque os pés pelas mãos. Não permita, Senhor, que a gente terceirize responsabilidades, que a gente falhe nas nossas responsabilidades. Não permita, Senhor Deus, que nós sobrecarreguemos o nosso marido com coisas que eram nossa função, porque estamos envolvidas em coisas demais. Nos ajuda, ó Deus, a sermos auxiliadoras deles e não que estejamos esperando que eles sejam nossos auxiliadores. Nos ajuda, Senhor Deus, no desempenho da tarefa gloriosa que é criar uma semente Tua, ó Pai. Que é criar filhos para dar frutos nesse mundo, para ser luz e sal nesse mundo tão tenebroso. Nos ajuda a preparar os nossos filhos para isso, Senhor Deus. Mas dá-nos lucidez
para fazermos as nossas escolhas, ó Deus, baseadas na Tua palavra, não baseadas em emoções ou em aspirações nossas, mas que nós estejamos restritas àquilo que o Senhor quer de nós. Dá-nos responsabilidade para isso, dá-nos coragem para isso, num mundo que demanda tanto da mulher. É o que nós te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Quanto nó há em mim? Nó que me prende à solidão, à indiferença, ao desamor. Nó que me prende apenas aos meus iguais. Nó que me impede de abraçar. Nó que, no fim, me prende a mim mesmo. A solidão é o avesso da solidariedade. O eu sozinho é nó. É preciso desatar urgentemente o nó que me afasta do outro para recriarmos o nós da comunhão. Um é nó. Dois é nós. Nós são laços refeitos que geram vida, sonham com a justiça e experimentam o amor. Só o amor tem o dom de desatar o nó para restabelecer um nós. O nó é a fome. O nós é o pão. O nó é o medo. O nós é a esperança. O nó é a morte. O nós é a ressurreição. É tempo de afirmar um mesmo em meio às diferenças, para vivermos a profética unidade. O mesmo corpo, o mesmo espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Somos nós, somos um nós.